Olá, irmãos e irmãs do canal Tesouros da Bíblia. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente tem enfrentado ataques constantes de inveja e fofocas que parecem perseguir sua vida de forma inexplicável. Talvez você tenha percebido que sempre há pessoas ao seu redor tentando manchar sua reputação, espalhar mentiras sobre você ou criar conflitos através de comentários maldosos. Isso não é coincidência nem azar na vida. Irmãos, antes de continuarmos, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito. Dito isso, existe um salmo específico que Deus reservou para quebrar essas fortalezas demoníacas que operam através da inveja e das línguas maliciosas. Este não é um conhecimento comum que qualquer pessoa possui, mas uma revelação poderosa destinada especificamente aos escolhidos que enfrentam este tipo de guerra espiritual. Hoje vamos revelar qual é este salmo transformador, como utilizá-lo com máxima eficácia espiritual e por que apenas os escolhidos verdadeiros conseguem ativar seu poder sobrenatural. Prepare-se para descobrir a arma bíblica mais poderosa contra a inveja e as línguas mentirosas que têm perseguido sua vida. Antes de revelarmos o salmo específico que quebra a inveja e as fofocas, é fundamental compreender a natureza espiritual desses ataques que você tem enfrentado. A inveja não é simplesmente um sentimento humano natural, mas uma força demoníaca poderosa que opera através de pessoas para destruir o destino dos escolhidos de Deus. Quando alguém desenvolve inveja contra você, essa pessoa se torna um canal através do qual espíritos malignos podem operar para atacar sua vida, sua reputação, seus relacionamentos e até mesmo sua prosperidade. A fofoca é a arma que esses espíritos usam para espalhar essa energia destrutiva e contaminar outras pessoas contra você. É por isso que você pode ter notado um padrão em sua vida onde sempre há alguém falando mal de você, espalhando informações distorcidas sobre suas intenções ou tentando convencer outras pessoas de que você não é quem aparenta ser. Esse não é um fenômeno social comum, mas um ataque espiritual coordenado contra seu destino. A razão pela qual os escolhidos enfrentam mais inveja e fofocas do que outras pessoas é que eles carregam uma luz e uma unção que incomodam profundamente as trevas. Sua própria presença expõe a mediocridade espiritual de pessoas ao seu redor, fazendo com que elas se sintam ameaçadas, mesmo que você não faça nada específico contra elas. Você já deve ter percebido que mesmo quando tenta ser humilde, discreto ou até mesmo se afastar de certas pessoas, ainda assim continua sendo alvo de comentários maliciosos e fofocas infundadas. Isso acontece porque o problema não está no que você faz ou deixa de fazer, mas no que você representa espiritualmente. Sua simples existência como escolhido de Deus é uma ameaça constante para aqueles que vivem em mediocridade espiritual. Eles percebem intuitivamente que há algo diferente em você, algo que os faz se sentir desconfortáveis consigo mesmos, e respondem a esse desconforto atacando você através de palavras maliciosas. Como está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 4, "Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é descrita como mais perigosa que a própria ira, porque ela opera de forma mais sutil e persistente, corroendo relacionamentos e oportunidades ao longo do tempo. A inveja tem uma característica particular. Ela se alimenta do sucesso, da paz, da alegria e até mesmo da bondade dos outros. Quanto mais você prospera espiritualmente, emocionalmente ou materialmente, mais intensa se torna a inveja direcionada contra você. Quanto mais você demonstra amor e compaixão, mais as pessoas invejosas se sentem expostas em sua própria falta de amor genuíno. Isso explica por que muitos escolhidos enfrentam os ataques mais intensos, justamente quando estão experimentando as maiores bênçãos em suas vidas.
O inimigo usa a inveja de pessoas ao seu redor para tentar roubar sua alegria e fazer você questionar se realmente merece as bênçãos que está recebendo. É crucial compreender que a fofoca não é apenas conversas casuais sobre sua vida, mas uma arma espiritual específica usada para semear discórdia, criar mal-entendidos e destruir relacionamentos que são importantes para seu destino. Cada palavra maliciosa espalhada sobre você carrega uma carga espiritual negativa que precisa ser quebrada através da oração dirigida. O salmo que vamos revelar hoje é o Salmo 35, escrito pelo rei Davi quando ele estava enfrentando exatamente o mesmo tipo de ataque que você tem experimentado. Davi era um escolhido de Deus que constantemente enfrentava pessoas tentando destruir sua reputação através de acusações falsas, fofocas maliciosas e conspirações baseadas em inveja. O que torna o Salmo 35 único é que ele não foi escrito como uma reflexão teológica sobre sofrimento, mas como uma arma espiritual forjada no calor da batalha real contra inimigos que operavam através de línguas maliciosas. Cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo especificamente para dar aos escolhidos autoridade sobrenatural sobre essas forças demoníacas. Davi entendia algo que muitos crentes modernos não compreendem, que existe uma diferença entre suportar pacientemente a perseguição e lutar espiritualmente contra ataques injustos. O Salmo 35 não é uma oração passiva pedindo paciência, mas uma declaração de guerra espiritual, ativa contra forças que estão tentando destruir o propósito de Deus em sua vida. Antes de analisarmos os versículos específicos, é importante compreender que o Salmo 35 opera através de princípios espirituais que a maioria das pessoas não conhece. Quando você ora este salmo com fé e autoridade, você não está apenas pedindo ajuda a Deus, mas está ativando leis espirituais que governam a justiça divina. Se você sente que precisa de proteção contra inveja e palavras negativas, comente agora: nenhuma palavra contra mim prosperará. Sua declaração é um escudo de fé, e ao escrever isso, você se posiciona espiritualmente contra toda seta invisível. Vamos começar analisando os primeiros versículos do Salmo 35. O versículo 1 diz: Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que me combatem. Esta não é uma oração passiva pedindo proteção, mas uma declaração de guerra espiritual onde você está convocando o próprio Deus para lutar diretamente contra seus inimigos espirituais. A palavra contende, no original hebraico, significa literalmente lutar como um advogado no tribunal. Quando você ora este versículo, você está pedindo para Deus se tornar seu advogado pessoal no tribunal espiritual, defendendo sua causa contra acusações falsas e manipulações demoníacas que estão sendo dirigidas contra sua vida. A palavra peleja vai ainda mais longe, significando travar guerra ativa. Você não está apenas pedindo proteção defensiva, mas está convocando Deus para tomar a ofensiva contra aqueles que estão atacando você através de inveja e fofocas. É uma mudança completa de mentalidade, de vítima para guerreiro espiritual. Quando você ora este versículo com fé e autoridade, você está ativando a justiça divina contra aqueles que estão operando em inveja contra sua vida. Deus se torna seu defensor pessoal, trabalhando nos bastidores para expor mentiras, revelar verdadeiras motivações e trazer consequências sobre aqueles que estão tentando prejudicá-lo injustamente. O versículo 2 continua: Pega do escudo e da rodela e levanta-te em meu auxílio. Aqui você está pedindo para Deus se armar espiritualmente em sua defesa. O escudo representa proteção contra ataques direcionados específicos, enquanto a rodela simboliza proteção contra ataques que vêm de múltiplas direções simultaneamente. Esta imagem é profundamente significativa
porque os ataques de inveja e fofoca frequentemente vêm de várias pessoas ao mesmo tempo, criando uma sensação de estar cercado por inimigos invisíveis. Você pode descobrir que múltiplas pessoas em diferentes círculos sociais estão falando mal de você simultaneamente, mesmo sem coordenação consciente entre elas. Isso acontece porque os espíritos de inveja e fofoca operam através de redes espirituais que conectam pessoas com as mesmas fraquezas de caráter. Quando um espírito de inveja é ativado contra você, ele pode influenciar múltiplas pessoas ao mesmo tempo, criando ataques coordenados que parecem impossíveis de ser coincidência. Quando você ora este versículo, Deus forma uma barreira espiritual ao seu redor que neutraliza esses ataques coordenados. É como se ele criasse um campo de força invisível que impede que as palavras maliciosas e a energia negativa da inveja penetrem em sua vida e causem danos reais. O versículo 3 é particularmente poderoso. Tira da lança e fecha o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Aqui você está pedindo para Deus não apenas se defender, mas tomar a ofensiva contra aqueles que estão perseguindo você espiritualmente através da inveja e fofocas. A lança, no contexto bíblico, representa a autoridade divina que perfura através de todas as fortalezas demoníacas que foram construídas contra você. Quando Deus tira da lança, Ele está assumindo uma postura ofensiva, não apenas defensiva. Ele está se preparando para atacar as raízes espirituais dos problemas que você está enfrentando. A frase, fecha o caminho aos que me perseguem, é extremamente significativa. No reino espiritual, os ataques de inveja e fofoca seguem rotas específicas, como estradas invisíveis que conectam os atacantes ao alvo. Quando Deus fecha o caminho, Ele está cortando essas rotas espirituais, impedindo que os ataques cheguem até você. Muitas pessoas que oram o Salmo 35 regularmente relatam que seus inimigos simplesmente perdem interesse em atacá-los. Não é que essas pessoas mudaram de caráter repentinamente, mas que as rotas espirituais que permitiam que seus ataques fossem eficazes foram cortadas sobrenaturalmente. A parte final do versículo, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. É crucial para manter sua confiança durante períodos de ataque intenso. Quando você está sendo bombardeado por fofocas e inveja, é fácil começar a duvidar se Deus realmente se importa com sua situação ou se Ele vai intervir em seu favor. Este versículo estabelece uma comunicação direta entre Deus e sua alma, onde Ele confirma pessoalmente que é Ele quem vai salvá-lo da situação. Não são outras pessoas, não são suas próprias estratégias ou habilidades, mas Deus pessoalmente assumindo a responsabilidade por sua libertação. O versículo 4 continua a ofensiva espiritual. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Tornem atrás e sejam confundidos os que contra mim intentam o mal. Esta é uma declaração profética que decreta confusão sobre aqueles que estão operando em inveja contra você. A palavra envergonhados, no contexto bíblico, não se refere apenas a embarrassment emocional, mas a uma exposição pública de motivações ocultas. Quando você declara este versículo com fé, você está pedindo para Deus expor publicamente as verdadeiras intenções daqueles que estão atacando você, de forma que outros possam ver claramente quem realmente está causando problemas. A palavra confundidos refere-se a uma perturbação sobrenatural nos planos e estratégias daqueles que estão tentando prejudicá-lo. Suas conspirações começam a se desfazer. Suas fofocas se contradizem e seus próprios esquemas se tornam armadilhas para suas próprias vidas. Quando você declara este versículo com fé e autoridade, você está liberando confusão divina sobre os planos daqueles que querem prejudicá-lo. Eles podem tentar coordenar ataques contra você,
mas descobrem que seus planos simplesmente não funcionam como esperado. Conversas que deveriam prejudicá-lo acabam expondo os próprios atacantes. O versículo 5 amplifica este efeito. Sejam como a moinha perante o vento, e o anjo do Senhor os impila. A moinha é a casca do trigo que é soprada pelo vento durante a debulha por não ter substância real. Esta é uma declaração profética de que os ataques contra você não têm substância verdadeira e serão dispersados pelo poder de Deus. Esta é uma revelação poderosa sobre a natureza real dos ataques de inveja e fofoca. Por mais intimidantes que possam parecer, por mais coordenados que aparentem ser, no final das contas, eles não têm substância espiritual real quando confrontados com a autoridade de Deus, operando em favor de seus escolhidos. Mais importante ainda, este versículo ativa anjos específicos para trabalharem em sua defesa. A frase, o anjo do Senhor os impila, indica que há seres angelicais designados especificamente para lidar com ataques de inveja e fofoca contra os escolhidos de Deus. Quando você ora o Salmo 35, você não está apenas pedindo proteção divina direta, mas está convocando intervenção angelical específica contra aqueles que operam em inveja contra a sua vida. Estes anjos trabalham nos bastidores para dispersar ataques, confundir planos maliciosos e proteger sua reputação de formas que você pode nem mesmo perceber. O versículo 6 continua: seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Aqui você está decretando que aqueles que andam em inveja contra você encontrarão dificuldades e obstáculos em seus próprios caminhos. Seus planos maliciosos se tornarão confusos e suas estratégias começarão a falhar de formas inesperadas. A imagem de um caminho tenebroso e escorregadio representa uma situação onde pessoas que estão tentando prejudicá-lo descobrem que seus próprios caminhos se tornaram incertos e perigosos. Decisões que antes pareciam claras se tornam confusas. Oportunidades que pareciam seguras se tornam arriscadas. Este versículo é particularmente eficaz contra pessoas que estão sistematicamente tentando prejudicar sua reputação ou destruir suas oportunidades através de fofocas e manipulações. Quando você ora este versículo regularmente, essas pessoas começam a enfrentar problemas em suas próprias vidas que as forçam a parar de focar em atacar você. A frase, o anjo do Senhor os persiga, indica uma mudança completa na dinâmica espiritual. Em vez de você ser perseguido por ataques de inveja e fofoca, agora são os atacantes que estão sendo perseguidos por anjos que foram designados para trazer justiça divina. Os versículos 7 e 8 revelam a natureza injusta dos ataques que você tem enfrentado. Porque sem causa esconderam de mim a rede numa cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Venha-lhe a destruição sem que a saiba, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. Estes versículos reconhecem uma verdade que muitos escolhidos experimentam, mas têm dificuldade de articular. Os ataques de inveja contra eles são frequentemente sem causa, do ponto de vista natural. Você não fez nada específico para merecer a hostilidade que está enfrentando. A causa real está no reino espiritual. Sua luz está expondo as trevas ao seu redor. Comente aqui embaixo: minha voz é de bênção, não de fofoca. Vamos juntos formar uma corrente de palavras de vida e mostrar que os escolhidos de Deus se posicionam para abençoar, mesmo em meio às perseguições. A imagem da rede numa cova representa armadilhas ocultas que foram preparadas especificamente para prejudicá-lo. Estas podem ser fofocas estrategicamente espalhadas para chegar a pessoas específicas em momentos calculados, situações manipuladas para fazer você parecer mal, ou até mesmo oportunidades sabotadas através de informações distorcidas.
Quando você ora estes versículos, você está ativando a lei espiritual da medida por medida, também conhecida como o princípio da semeadura e colheita aplicado ao reino espiritual. Aqueles que semeiam armadilhas para os escolhidos, inevitavelmente colherão as consequências dessas armadilhas em suas próprias vidas. A frase "venha-lhe a destruição sem que a saiba" indica que as consequências virão de forma inesperada e súbita. Pessoas que estão operando em inveja contra você podem estar se sentindo confiantes e seguras em seus ataques, mas descobrirão que suas próprias ações se voltaram contra elas de formas que não anteciparam. O versículo 9 muda o foco da batalha para celebração. E a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. Este versículo é crucial, porque move você da posição de vítima para a posição de vencedor. Em vez de ficar obcecado com os ataques, você começa a se alegrar antecipadamente na vitória que Deus está preparando. Esta mudança de mentalidade é fundamental para a eficácia do Salmo 35. Quando você ora este salmo com alegria e expectativa de vitória, em vez de medo e ansiedade, você está se alinhando com a fé que ativa o poder sobrenatural da oração. A alegria antecipada é uma forma de fé que declara que a vitória já está garantida, antes mesmo de ser vista no reino natural. Muitos escolhidos cometem o erro de orar contra inveja e fofocas com uma mentalidade de desespero e vitimização. Embora seja natural sentir-se ferido por ataques injustos, manter essa mentalidade durante a oração enfraquece significativamente a eficácia espiritual das suas petições. O versículo 10 faz uma declaração profética poderosa. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e necessitado daquele que o rouba. Este versículo reconhece que os ataques de inveja frequentemente vêm de pessoas que têm mais recursos, influência ou posição social do que você. A frase "todos os meus ossos dirão" indica que a gratitude pela libertação será tão profunda que afetará todo o seu ser físico. Não será apenas uma gratidão mental ou emocional, mas uma transformação que alcança os níveis mais profundos da sua existência. Este versículo também estabelece um padrão que se repete na vida dos escolhidos. Deus frequentemente permite que eles sejam atacados por inimigos mais poderosos naturalmente para que, quando a vitória vier, seja evidente que foi resultado de intervenção divina, não de habilidades humanas. Os versículos 11 a 16 descrevem com precisão assustadora o comportamento daqueles que operam em inveja através de fofocas. Falsas testemunhas se levantam. Interrogam-me do que não sei. Tornam-me mal por bem, para desamparo da minha alma. Mas quanto a mim, quando eles estavam enfermos, eu me vestia de saco, humilhava com jejum a minha alma e a minha oração voltava para o meu seio. Estes versículos revelam um padrão que muitos escolhidos reconhecerão imediatamente. Você trata as pessoas com bondade e compaixão, mas elas retribuem com acusações falsas e fofocas maliciosas. Você pode até ter ajudado algumas dessas pessoas em momentos difíceis, orando por elas e se preocupando genuinamente com seu bem-estar, mas agora elas estão entre seus principais detratores. Este padrão acontece porque a bondade genuína dos escolhidos expõe a falsidade daqueles que operam em inveja. Sua compaixão real faz com que a superficialidade deles se torne óbvia, gerando ressentimento que se manifesta através de ataques verbais. Eles se sentem julgados pela sua própria consciência, quando comparam sua bondade com a mesquinhez deles. A frase "falsas testemunhas se levantam" descreve como pessoas que operam em inveja frequentemente distorcem eventos reais ou criam interpretações maliciosas para situações neutras.
Elas pegam fragmentos de verdade e os torcem para criar narrativas que os fazem parecer vítimas e você parecer o vilão. O versículo 13 mostra a profundidade da compaixão que você demonstrou. Mas, quanto a mim, quando eles estavam enfermos, eu me vestia de saco, humilhava com jejum a minha alma. Isso significa que você não apenas ofereceu palavras de apoio, mas realmente jejuou e orou intensamente pela restauração dessas pessoas. Este versículo expõe a ingratidão profunda daqueles que operam em inveja. Eles receberam intercessão genuína, apoio real durante dificuldades e amor demonstrado através de sacrifício pessoal, mas respondem com ataques maliciosos. Esta ingratidão revela a natureza demoníaca por trás da inveja. O versículo 15 continua: mas eles se alegraram com a minha adversidade e se congregaram. Congregaram-se contra mim uns miseráveis que eu não conhecia, rasgavam-me e não cessavam. Este versículo descreve como os ataques de inveja frequentemente se tornam coordenados, com múltiplas pessoas se unindo para espalhar fofocas e acusações contra você. É importante notar que o versículo menciona miseráveis que eu não conhecia. Isso significa que os ataques de inveja podem se espalhar para pessoas que nem mesmo têm relacionamento direto com você. Elas são simplesmente influenciadas pelos espíritos de inveja que estão operando através de outros, criando uma rede de hostilidade que vai muito além de conflitos pessoais. O versículo 16 descreve o comportamento específico desses atacantes. Como hipócritas zombadores em festas, rangeram os dentes contra mim. Esta descrição captura perfeitamente como pessoas invejosas frequentemente agem de forma amigável na sua presença, mas falam mal de você pelas costas com uma intensidade que vai além da crítica normal. A imagem de ranger os dentes indica uma hostilidade intensa que é desproporcional a qualquer ofensa real que você possa ter cometido. É uma hostilidade demoníaca que usa pessoas como canais para expressar ódio espiritual contra os propósitos de Deus em sua vida. Quando você ora o Salmo 35, você está pedindo para Deus expor essa hipocrisia e trazer justiça contra aqueles que estão operando de forma falsa em relação a você. Deus tem maneiras sobrenaturais de revelar as verdadeiras intenções das pessoas e proteger você de manipulações ocultas. Os versículos 17 a 18 contêm uma petição urgente que muitos escolhidos sentem profundamente. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas destruições, a minha única das leoas. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muito povo te celebrarei. Esta sessão reconhece que os ataques de inveja e fofoca podem ser emocionalmente devastadores e podem durar por períodos prolongados. A pergunta, até quando verás isto? Expressa uma frustração legítima com a aparente demora de Deus em intervir, especialmente quando os ataques parecem estar se intensificando em vez de diminuir. A imagem das leoas representa a natureza predatória dos ataques de inveja. Como leoas caçando em grupo, pessoas invejosas frequentemente coordenam seus ataques para cercar e isolar sua presa espiritual. Elas estudam suas fraquezas, esperam por momentos de vulnerabilidade e atacam quando você está menos preparado para se defender. A promessa de louvar a Deus na grande congregação é significativa, porque indica que a vitória sobre a inveja e fofocas será pública e evidente. Aqueles que estavam espalhando mentiras sobre você serão forçados a reconhecer que Deus estava do seu lado o tempo todo. Sua vindicação será tão clara que não haverá dúvida sobre onde estava a verdade.
Os versículos 19 e 20 identificam as verdadeiras motivações por trás dos ataques. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz. Antes projetam enganos contra os que estão sossegados na terra. Estes versículos confirmam que os ataques que você está enfrentando são sem razão e sem causa do ponto de vista natural. As pessoas estão operando em inveja contra você, não por algo específico que você fez, mas porque sua própria existência e sucesso as incomodam espiritualmente. Sua paz, alegria e prosperidade são ofensas para aqueles que escolheram viver em mediocridade. O versículo 20 revela que essas pessoas não falam de paz, mas projetam enganos. Isso significa que elas não estão interessadas em resolver conflitos ou esclarecer mal-entendidos. Seu objetivo é criar drama e espalhar confusão através de informações distorcidas e mentiras sutis. Elas prosperam no caos que criam e não têm interesse genuíno em restauração de relacionamentos. A frase "contra os que estão sossegados na terra" é particularmente reveladora. Ela indica que os ataques são direcionados especificamente contra pessoas que estão vivendo em paz e prosperidade. A inveja é ativada não pela maldade dos alvos, mas pela bondade e bênçãos que eles demonstram. O versículo 21 descreve o comportamento específico desses atacantes. Abrem contra mim as suas bocas e dizem: "Ahá, ahá, os nossos olhos o viram." Esta é uma descrição perfeita de como pessoas invejosas reagem quando algo negativo acontece na sua vida. Elas se alegram com suas dificuldades e espalham esses eventos como se fossem confirmações de suas acusações anteriores. A expressão "ahá, ahá" representa uma alegria maliciosa que vai além da satisfação normal. É uma celebração demoníaca do sofrimento alheio que revela a natureza espiritual por trás da inveja. Pessoas normais sentem compaixão quando veem outros sofrendo, mas aqueles controlados por espíritos de inveja sentem alegria perversa. Quando você ora o Salmo 35, você está pedindo para Deus silenciar essas bocas maliciosas e fazer com que aqueles que se alegram com suas dificuldades experimentem vergonha por seu comportamento cruel e injusto. Deus tem maneiras de fazer pessoas se arrependerem publicamente de palavras maliciosas que falaram contra seus escolhidos. Os versículos 22 a 24 contêm um apelo direto para a intervenção divina. Tu o viste, Senhor, não te cales. Senhor, não te apartes de mim. Desperta e vigila para me fazeres justiça, Deus meu e Senhor meu, para a minha causa. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não se alegrem eles sobre mim. Estes versículos são particularmente poderosos porque eles ativam a justiça divina em seu favor. A frase "tu o viste" reconhece que Deus tem observado todos os ataques injustos que você tem sofrido. Nada passou despercebido diante dele. Cada palavra maliciosa, cada fofoca espalhada, cada tentativa de manchar sua reputação foi registrada nos tribunais celestiais. Quando você ora estes versículos com fé persistente, você está convocando Deus para se levantar como seu juiz e defensor pessoal contra todas as acusações injustas e ataques maliciosos. Você está ativando um processo judicial no reino espiritual, onde Deus assume o papel de juiz, júri e executivo da sentença. A frase "não te cales" é especialmente significativa porque indica que há momentos quando Deus permite que os ataques continuem por um tempo para testar sua fé e desenvolver seu caráter. Mas quando você clama por justiça através do Salmo 35, você está pedindo para Deus quebrar seu silêncio e intervir de forma visível e definitiva. O versículo 25 revela o que está realmente em jogo. Não digam em seus corações: "Eia, conseguimos o que queríamos." Não digam: "Nós o devoramos."
Desunke, este versículo expõe que os ataques de inveja têm como objetivo final devorar completamente os escolhidos. Destruir não apenas sua reputação, mas sua confiança, seus relacionamentos, suas oportunidades e até mesmo sua fé. A palavra devorar, no contexto espiritual, significa consumir completamente, não deixando nada restante. Aqueles que operam em inveja contra você não querem simplesmente causar dificuldades temporárias. Eles querem ver você completamente destruído em todas as áreas da vida. Esta é a natureza predatória dos espíritos que operam através da inveja. Quando você ora este versículo, você está decretando que os planos desses inimigos espirituais não se concretizarão. Seus objetivos maliciosos serão frustrados e suas celebrações prematuras se transformarão em decepção. Aqueles que pensaram que conseguiram destruí-lo descobrirão que Deus tinha outros planos. Os versículos 26 e 27 estabelecem um contraste poderoso entre o destino dos atacantes e o destino dos verdadeiros amigos. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que amam a minha justiça, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. O versículo 26 decreta vergonha pública sobre aqueles que se alegraram com suas dificuldades. É importante entender que esta não é vingança pessoal, mas justiça divina. Quando pessoas se alegram maliciosamente com o sofrimento dos justos, elas estão se opondo aos propósitos de Deus e atraindo julgamento sobre si mesmas. A frase "vistam-se de vergonha e de confusão" indica que a exposição das verdadeiras motivações dessas pessoas será tão completa que elas não conseguirão esconder sua vergonha. Aqueles que tentaram envergonhá-lo publicamente através de fofocas e calúnias experimentarão vergonha muito maior quando suas próprias ações forem expostas. O versículo 27 revela algo profundo sobre a natureza de Deus. Seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Muitos crentes foram ensinados erroneamente que Deus quer que seus filhos sejam pobres e sofram constantemente. Este versículo declara claramente que Deus ama a prosperidade daqueles que o servem fielmente. Esta revelação é crucial para entender por que os escolhidos enfrentam tanta inveja. Deus realmente quer abençoá-los e prosperá-los em todas as áreas da vida. E essas bênçãos despertam inveja em pessoas que não têm o mesmo relacionamento íntimo com Ele. Sua prosperidade é um testemunho do favor divino que incomoda aqueles que vivem longe de Deus. Quando você ora este versículo regularmente, você está se alinhando com o desejo de Deus de prosperá-lo e está atraindo pessoas genuinamente comprometidas com seu sucesso. Verdadeiros amigos de Deus se alegram quando veem outros escolhidos prosperando, porque entendem que isso glorifica a Deus. O versículo final, versículo 28, é sua declaração de compromisso com a vitória. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Este versículo transforma você de alguém que está sendo atacado por línguas maliciosas em alguém cuja própria língua se torna uma arma de louvor e proclamação da justiça divina. Esta é uma transformação fundamental. Em vez de usar sua energia defendendo-se contra acusações falsas ou tentando contra-atacar seus inimigos, você dedica sua língua completamente ao louvor de Deus e à proclamação de sua justiça. Isso muda toda a dinâmica espiritual ao seu redor. Quando sua língua está constantemente proclamando a bondade e justiça de Deus, você cria uma atmosfera espiritual ao seu redor que é tóxica para espíritos de inveja e fofoca. Essas forças demoníacas prosperam em ambientes de negatividade, reclamação e amargura, mas são enfraquecidas por louvor genuíno e proclamação da palavra de Deus.
Agora que compreendemos a estrutura completa do Salmo 35, é crucial entender como utilizá-lo com máxima eficácia espiritual. O poder deste salmo não está simplesmente nas palavras, mas na fé, autoridade e persistência com que é orado. Primeiro, você deve orar o Salmo 35 em um estado de santidade e alinhamento com Deus. Se você está operando em pecado, amargura ou vingança pessoal, o salmo não terá a eficácia que deveria ter. Examine seu coração antes de orar e certifique-se de que seus motivos são puros. Segundo, ore o salmo com autoridade, não como um pedinte desesperado, mas como um filho de Deus que conhece seus direitos espirituais. Você tem autoridade legal no reino espiritual, através do sangue de Jesus, para resistir a ataques injustos e clamar por justiça divina. Terceiro, seja específico em suas orações. Enquanto ora cada versículo, visualize as situações específicas que você está enfrentando. Nomeie mentalmente as pessoas que estão operando em inveja contra você. Deus quer que você seja específico sobre que tipos de ataques você está sofrendo. Quarto, combine o Salmo 35 com jejum quando a situação é particularmente intensa. O jejum quebra fortalezas espirituais mais profundas e aumenta significativamente a eficácia da oração contra ataques demoníacos coordenados. Quinto, ore o salmo persistentemente até ver resultados claros. Alguns ataques de inveja são sustentados por fortalezas que foram construídas ao longo de anos. Quebrar essas fortalezas pode exigir oração consistente por semanas ou até meses. É importante combinar o uso do Salmo 35 com sabedoria prática. Deus espera que você tome medidas naturais sábias para proteger sua reputação, enquanto Ele trabalha sobrenaturalmente para trazer justiça. Isso pode incluir documentar situações onde você está sendo caluniado, buscar aconselhamento sobre relacionamentos tóxicos ou se afastar de ambientes onde a inveja é particularmente intensa. Lembre-se de que Deus frequentemente trabalha através de circunstâncias naturais para cumprir promessas sobrenaturais. O Salmo 35 não substitui a necessidade de sabedoria e ações apropriadas, mas potencializa essas ações com poder divino. Um dos sinais mais claros de que o Salmo 35 está funcionando é quando você desenvolve uma paz sobrenatural em meio aos ataques. Em vez de ficar ansioso ou perturbado por cada nova fofoca ou acusação, você mantém confiança de que Deus está cuidando da situação nos bastidores. Você também pode começar a discernir quando pessoas estão operando em inveja contra você antes que os ataques se intensifiquem. Este discernimento permite que você se proteja espiritualmente e ore preventivamente antes que danos significativos sejam causados. Muitos escolhidos que usam o Salmo 35 regularmente relatam que experimentam favor sobrenatural em situações onde deveriam ter enfrentado dificuldades por causa de fofocas. Portas que deveriam ter sido fechadas permanecem abertas. Relacionamentos que deveriam ter sido danificados são preservados. E oportunidades perdidas são restauradas de formas inesperadas. É também comum que pessoas que estavam operando em inveja contra você comecem a experimentar convicção de pecado e busquem reconciliação. Quando as fortalezas demoníacas que estavam influenciando-as são quebradas através da oração, elas frequentemente voltam ao seu estado natural de relacionamento com você. Esteja preparado para perdoar aqueles que buscam reconciliação genuína. O objetivo do Salmo 35 não é destruir pessoas, mas quebrar fortalezas espirituais que estão operando através delas. Quando essas fortalezas são destruídas, as pessoas frequentemente se arrependem sinceramente de seu comportamento anterior. Uma das manifestações mais poderosas do Salmo 35 é quando Deus intervém publicamente para vindicar sua reputação.
Isso pode acontecer através de eventos que expõem as mentiras que foram espalhadas, bênçãos tão evidentes que se torna óbvio que Deus está do seu lado, ou até mesmo através de pessoas que estavam espalhando fofocas, sendo publicamente envergonhadas por seu comportamento. Como está escrito em Salmos 37:6, e fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Quando Deus decide vindicar um de seus escolhidos, Ele o faz de forma que não deixa dúvidas sobre onde está a verdade e quem realmente tem seu favor. O Salmo 35 também tem o poder de transformar você de alguém que está sendo atacado por línguas maliciosas em alguém cuja própria língua carrega a autoridade espiritual para abençoar outros. Você se torna um canal de bênção em vez de um alvo de maldição. Finalmente, lembre-se de que os ataques de inveja e fofoca que você tem enfrentado são, na verdade, confirmações de que você está cumprindo seu destino como escolhido de Deus. O inimigo não desperdiça energia atacando pessoas que não representam ameaças ao seu reino, como está escrito em 2 Timóteo 3:12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A perseguição através de inveja e fofoca é frequentemente o preço que os escolhidos pagam por viverem vidas que glorificam a Deus e expõem as trevas ao seu redor. O Salmo 35 é sua arma divina para não apenas sobreviver a esses ataques, mas transformá-los em oportunidades para demonstrar o poder e a justiça de Deus. Quando você usa este salmo com fé, autoridade e persistência, você se torna um testemunho vivo do poder de Deus para proteger e vindicar seus escolhidos contra todas as formas de injustiça espiritual. Se você reconheceu sua própria experiência nos ataques de inveja e fofoca descritos hoje, saiba que o Salmo 35 é a arma espiritual que Deus preparou especificamente para sua vitória total. Este não é conhecimento comum disponível a qualquer pessoa, mas uma revelação poderosa destinada aos escolhidos que enfrentam guerra espiritual através de línguas maliciosas e corações invejosos. Comece a orar o Salmo 35 diariamente com fé inabalável e autoridade espiritual. Combine com jejum quando a situação exigir intervenção mais intensiva. Seja específico sobre as situações que está enfrentando e persista até ver evidências claras de que Deus está movendo em seu favor. Lembre-se de que cada ataque de inveja é uma confirmação de que você está no caminho certo e que seu destino incomoda profundamente as trevas. Deus não apenas quer proteger você, mas também vindicar publicamente sua reputação e restituir multiplicadamente tudo que foi perdido através desses ataques injustos. Use sua vitória como testemunho do poder de Deus para outros escolhidos que estão enfrentando batalhas similares. Sua experiência com o Salmo 35 pode ser a chave que liberta outros filhos de Deus de fortalezas de inveja e fofoca. Se este vídeo trouxe a revelação e as armas espirituais que você precisava, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder conteúdo exclusivo para escolhidos e compartilhe com outros que precisam desta revelação transformadora. Deixe nos comentários seus testemunhos de como Deus tem usado o Salmo 35 para quebrar ataques de inveja em sua vida. Que o Senhor quebre definitivamente toda inveja e fofoca direcionada contra você. Estabeleça sua justiça perfeita em seu favor e use sua vitória como testemunho de seu poder para proteger aqueles que Ele escolheu para propósitos eternos. Olá, meus irmãos e irmãs, como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos falar sobre uma realidade que poucos ousam admitir. Os escolhidos de Deus vivem em guerra espiritual constante. Não são apenas momentos isolados de dificuldade, mas uma batalha diária que acontece em diferentes dimensões da vida.
Se você tem sentido que sua caminhada com Deus trouxe conflitos que antes não existiam, se parece que quanto mais você se aproxima do Senhor, mais resistência encontra. Então este vídeo vai revelar verdades poderosas sobre essa guerra invisível. Você não está imaginando coisas, você não está sozinho nessa luta. Há uma explicação espiritual para o que você está vivendo. Fique até o final, porque vamos desvendar os sinais dessa guerra e como vencer cada batalha. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje também quero pedir que vocês comentem aqui embaixo de qual estado e cidade estão me ouvindo, pois sua interação fortalece esta mensagem. Vamos começar. A guerra dos escolhidos de Deus começa no campo mais íntimo e silencioso, a mente. Aqueles que foram chamados por Deus experimentam uma batalha constante entre pensamentos que edificam e pensamentos que destroem. Não são apenas preocupações normais do dia a dia, mas uma verdadeira invasão de dúvidas, medos e questionamentos que parecem surgir do nada. O apóstolo Paulo conhecia bem essa realidade quando escreveu sobre derrubar fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Essa passagem revela que existe uma guerra real acontecendo no campo mental, onde fortalezas inimigas tentam se estabelecer. Os escolhidos frequentemente se surpreendem com a intensidade dessa batalha. Momentos de paz são interrompidos por ondas de pensamentos negativos, medos irracionais sobre o futuro, ou até mesmo questionamentos sobre a própria fé. Isso não é sinal de fraqueza espiritual, mas evidência de que há forças espirituais tentando impedir o avanço do propósito de Deus na vida dessa pessoa. Essa guerra mental se manifesta de diferentes formas. Às vezes, são pensamentos de autocondenação que surgem logo após momentos de intimidade com Deus. Outras vezes, são preocupações excessivas que roubam o sono e a paz. Há ainda os ataques de desânimo que aparecem justamente quando a pessoa está prestes a dar um passo importante na fé. O que torna essa batalha ainda mais desafiadora é que ela acontece em silêncio. Ninguém ao redor percebe a guerra que está sendo travada na mente do escolhido. Externamente, tudo pode parecer normal, mas internamente há uma luta constante pela paz mental e pela clareza espiritual. A segunda dimensão dessa guerra espiritual acontece no campo dos relacionamentos. Os escolhidos de Deus descobrem que suas relações passam por transformações profundas, nem sempre fáceis de entender ou aceitar. Pessoas que antes eram próximas começam a se afastar. Surgem conflitos em lugares onde antes havia harmonia. E até mesmo dentro da própria família podem aparecer tensões inexplicáveis. Jesus alertou sobre essa realidade quando disse que viera trazer divisão, onde o pai ficaria contra o filho, a filha contra a mãe, e os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículos 35 e 36. Essa não é uma palavra de desarmonia, mas uma explicação profética sobre o que acontece quando alguém escolhe seguir verdadeiramente a Deus. O que muitos não compreendem é que essa transformação nos relacionamentos não acontece por escolha da pessoa, mas como consequência natural de uma mudança de valores e prioridades. Quando alguém começa a viver segundo os princípios do reino de Deus, automaticamente cria-se um contraste com aqueles que vivem segundo os padrões mundanos. Essa guerra relacional se manifesta de diferentes maneiras. Há críticas sutis sobre as escolhas de fé, piadas constantes sobre a vida cristã ou até mesmo isolamento social. Amigos podem parar de convidar para certas atividades,
Familiares podem questionar decisões que antes eram apoiadas e colegas de trabalho podem criar um ambiente hostil. O mais doloroso nessa guerra é que ela atinge o coração humano no seu ponto mais sensível, a necessidade de pertencimento e aceitação. Os escolhidos se veem divididos entre manter relações que não edificam sua fé ou aceitar o isolamento temporário que o crescimento espiritual pode trazer. Mas há uma promessa poderosa por trás dessa dor. Deus não remove pessoas da vida, dos seus escolhidos para deixá-los sozinhos, mas para fazer espaço para relacionamentos que verdadeiramente contribuam para o propósito divino. É um processo de refinamento relacional que, embora doloroso, resulta em conexões mais profundas e significativas. A terceira dimensão da guerra espiritual que os escolhidos enfrentam acontece no campo das circunstâncias. Problemas que antes eram esporádicos passam a surgir com uma frequência que parece sobrenatural. Dificuldades financeiras aparecem justamente quando a pessoa decide dizimar fielmente. Problemas de saúde surgem em momentos de maior crescimento espiritual, ou oportunidades importantes são bloqueadas sem explicação aparente. Essa não é paranoia espiritual, mas uma realidade bíblica bem documentada. O profeta Daniel experimentou essa guerra quando decidiu manter seus hábitos de oração mesmo sob ameaça. Seus inimigos conspiram contra ele, criaram leis específicas para prejudicá-lo e até mesmo conseguiram que fosse jogado na cova dos leões. Daniel capítulo 6 nos mostra como as circunstâncias podem se voltar contra aqueles que se posicionam fielmente diante de Deus. Os escolhidos frequentemente se perguntam por que a vida parece ter ficado mais complicada depois que se aproximaram de Deus. A resposta está na dinâmica espiritual invisível que acontece quando alguém sai da neutralidade e escolhe um lado na batalha entre o bem e o mal. Essa guerra circunstancial tem características específicas. Os problemas surgem em momentos estratégicos, como vésperas de decisões importantes, períodos de jejum e oração, ou quando a pessoa está prestes a assumir uma responsabilidade ministerial. Há uma precisão quase cirúrgica no timing desses ataques, revelando que não são coincidências, mas estratégias espirituais bem planejadas. O objetivo dessas circunstâncias adversas é claro: fazer com que o escolhido desista do seu propósito, questione sua fé, ou pelo menos diminua sua intensidade espiritual. É uma pressão constante para que a pessoa volte à zona de conforto da mediocridade espiritual. Mas aqueles que compreendem a natureza dessa guerra aprendem a não se deixar abalar pelas circunstâncias. Eles entendem que a resistência externa é, na verdade, uma confirmação de que estão no caminho certo. Afinal, o inimigo não perde tempo atacando aqueles que não representam ameaça ao seu reino. Uma das batalhas mais sutis que os escolhidos enfrentam é a guerra contra o próprio destino. Há forças espirituais que trabalham especificamente para impedir que as pessoas descubram e cumpram o propósito para o qual foram criadas. Essa é talvez a guerra mais estratégica de todas, porque se o inimigo conseguir impedir que alguém cumpra seu destino, terá neutralizado uma ameaça permanente. Essa guerra se manifesta através do desencorajamento sistemático. Toda vez que o escolhido tem uma revelação sobre seu propósito, surgem vozes internas e externas dizendo que ele não tem capacidade, que está sonhando alto demais, ou que deveria se contentar com uma vida mais simples e segura. O rei Davi enfrentou essa guerra durante anos. Mesmo depois de ter sido ungido por Samuel para ser rei, ele passou um longo período fugindo, se escondendo e enfrentando situações que pareciam contradizer completamente a promessa que havia recebido. 1 Samuel capítulo 16 mostra a unção,
Mas os capítulos seguintes revelam a guerra que Davi teve que travar para chegar ao trono. Os escolhidos frequentemente se veem em situações similares. Recebem uma visão clara do que Deus quer fazer através de suas vidas, mas depois enfrentam anos de preparação que mais parecem retrocesso. É uma guerra psicológica intensa, onde a fé no propósito divino é constantemente testada pelas circunstâncias aparentemente contrárias. Essa batalha inclui também os ataques contra a autoestima e a confiança. O inimigo sabe que, se conseguir fazer o escolhido duvidar do seu valor e capacidade, terá vencido metade da guerra. Por isso surgem comparações com outras pessoas, sentimentos de inadequação e uma voz interna constante dizendo que outros são mais qualificados para cumprir aquela missão. A guerra contra o destino também se manifesta através de oportunidades falsas. O inimigo oferece caminhos mais fáceis, atalhos que prometem sucesso rápido ou propostas que desviam a pessoa do seu verdadeiro propósito. São distrações estratégicas que podem fazer com que o escolhido perca anos seguindo direções erradas. A quinta dimensão dessa guerra acontece no campo completamente invisível, mas não menos real. Os escolhidos de Deus se tornam alvos diretos de ataques espirituais que não podem ser explicados pela lógica natural. São perturbações no sono, opressões inexplicáveis, sensações de peso espiritual e até mesmo manifestações sobrenaturais negativas. O apóstolo Paulo tinha plena consciência dessa realidade quando escreveu que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Essa passagem revela que existe um conflito acontecendo em dimensões que nossos olhos físicos não conseguem ver. Essa guerra invisível se manifesta de diferentes formas. Há momentos em que o escolhido sente uma opressão espiritual sem motivo aparente, como se houvesse um peso sobre sua vida. Outras vezes são perturbações durante a oração ou o estudo bíblico, como se houvesse uma resistência sobrenatural impedindo a concentração. Alguns escolhidos experimentam ataques durante o sono, com pesadelos específicos que atacam sua fé ou revelam estratégias do inimigo. Outros sentem uma presença maligna em determinados ambientes ou situações. Há ainda aqueles que percebem uma oposição espiritual clara quando estão prestes a tomar decisões importantes para o reino de Deus. O que torna essa guerra particularmente desafiadora é que ela não pode ser combatida com armas naturais. Não adianta tentar resolver essas situações apenas com força de vontade, medicamentos ou mudanças de ambiente. É uma batalha que precisa ser travada no campo espiritual, com as armas espirituais que Deus disponibilizou. A boa notícia é que os escolhidos não estão desamparados nessa guerra. Eles têm à disposição toda a armadura de Deus, descrita no mesmo capítulo de Efésios, que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existem sinais claros que indicam quando alguém está vivendo essa guerra espiritual constante. O primeiro sinal é a intensificação das dificuldades após momentos de crescimento espiritual. Se você percebe que sempre que se aproxima mais de Deus surgem problemas inexplicáveis, isso é um indicativo de que você se tornou um alvo estratégico. O segundo sinal é a resistência sobrenatural a práticas espirituais. Quando orar, ler a Bíblia ou participar de atividades da igreja se torna uma luta constante, não por falta de vontade, mas por uma oposição que parece vir de fora. Isso revela que há forças tentando impedir seu crescimento espiritual. O terceiro sinal é o isolamento progressivo de relacionamentos que não edificam sua fé.
Se pessoas que antes eram próximas começaram a se afastar sem motivo aparente, ou se você sente que não tem mais assunto em comum com certas pessoas, isso pode indicar que Deus está fazendo uma separação necessária. O quarto sinal é a intensificação de ataques contra sua mente. Pensamentos de dúvida, desânimo ou autocondenação que surgem especialmente após momentos de vitória espiritual são evidências claras de uma guerra mental em andamento. O quinto sinal é a sincronização estranha entre suas decisões espirituais e o surgimento de problemas. Se toda vez que você decide dar um passo de fé, surgem obstáculos específicos para impedir essa decisão, isso revela uma oposição espiritual organizada. Os escolhidos de Deus não estão desamparados nessa guerra espiritual. Eles têm acesso a armas poderosas que garantem a vitória, mas precisam aprender a usá-las corretamente. A primeira arma é a oração persistente. Não orações mecânicas ou repetitivas, mas comunicação genuína e constante com Deus, especialmente em momentos de batalha intensa. Jesus ensinou sobre o poder da oração persistente através da parábola da viúva importuna que insistiu com o juiz até conseguir justiça. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Essa história revela que há situações que só são resolvidas através da oração constante e determinada. A segunda arma é a palavra de Deus aplicada estrategicamente. Não basta conhecer versículos de memória, mas saber usar a palavra como espada espiritual em momentos específicos de batalha. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não entrou em discussão com o diabo, mas usou a palavra escrita para neutralizar cada ataque. A terceira arma é o jejum direcionado. Há batalhas espirituais que só são vencidas através da combinação de oração e jejum. Jesus explicou aos discípulos que certas espécies de demônios só saem com oração e jejum. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Isso revela que existem níveis diferentes de resistência espiritual. A quarta arma é o louvor estratégico. Não é apenas música cristã tocando ao fundo, mas adoração intencional que muda a atmosfera espiritual ao redor do escolhido. O rei Josafá usou essa estratégia quando colocou os cantores na frente do exército, e Deus deu a vitória antes mesmo da batalha começar. A quinta arma é a comunhão com outros escolhidos. Embora a guerra seja individual, há poder sobrenatural quando dois ou mais escolhidos se unem em propósito. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estaria no meio. Mateus capítulo 18, versículo 20. Embora essa guerra espiritual seja intensa e constante, ela produz resultados extraordinários na vida dos escolhidos. O primeiro resultado é o fortalecimento da fé. Cada batalha vencida torna a confiança em Deus mais sólida e inabalável. É como um músculo espiritual que se desenvolve através do exercício constante. O segundo resultado é o refinamento do caráter. As pressões da guerra espiritual revelam e removem imperfeições que não seriam descobertas de outra forma. É um processo doloroso, mas necessário para que o escolhido se torne um vaso apropriado para o uso do Mestre. O terceiro resultado é o desenvolvimento de discernimento espiritual. Aqueles que vivem essa guerra aprendem a distinguir entre vozes, a perceber movimentações espirituais e a identificar estratégias do inimigo antes que elas se manifestem completamente. Quarto resultado é a intimidade profunda com Deus. A necessidade constante de buscar ajuda divina cria um relacionamento de dependência total, que resulta em proximidade genuína com o Pai. É uma intimidade que não pode ser desenvolvida em tempos de facilidade. O quinto resultado é a autoridade espiritual.
Escolhidos que passam por essa guerra desenvolvem uma autoridade que vem da experiência. Eles sabem como guerrear porque já guerrearam, sabem como vencer porque já venceram batalhas reais. A guerra espiritual dos escolhidos tem um final glorioso, já determinado. Embora as batalhas sejam reais e intensas, o resultado final da guerra já foi decidido na cruz do Calvário. Jesus não apenas morreu pelos pecados da humanidade, mas destruiu as obras do diabo e conquistou uma vitória definitiva sobre todas as forças das trevas. O livro de Apocalipse revela o final dessa guerra cósmica, mostrando que aqueles que vencerem herdarão todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Essa promessa não é apenas para o futuro eterno, mas tem aplicação prática na vida presente dos escolhidos. A chave para a vitória não está em evitar a guerra, mas em compreender que ela é parte do processo de formação e preparação. Cada batalha vencida qualifica o escolhido para responsabilidades maiores no reino de Deus. Cada resistência superada aumenta a capacidade de impacto espiritual. Os escolhidos que abraçam essa realidade e aprendem a guerrear corretamente, descobrem que a guerra, embora constante, se torna progressivamente mais fácil. Não porque os ataques diminuem, mas porque a experiência e as armas espirituais se tornam mais eficazes. A guerra dos escolhidos não é visível aos olhos humanos. É uma batalha travada no silêncio da mente, nas madrugadas insones, nos momentos em que ninguém está por perto para ver a luta interna que se desenrola. Não são armas de ferro, nem escudos físicos, mas pensamentos, pressões espirituais, setas invisíveis lançadas contra o ânimo, contra a fé, contra o chamado. Os escolhidos sentem esse peso porque carregam algo que incomoda o reino das trevas. Um propósito, uma luz, uma promessa viva. É por isso que o inimigo ataca com constância, tenta desgastar, confundir, isolar. As emoções oscilam, o corpo cansa e o espírito muitas vezes grita em silêncio. Mas essa guerra diária revela uma verdade profunda: quem é perseguido, assim, é porque carrega algo poderoso. E mesmo quando não há forças, há resistência. Mesmo quando tudo diz para parar, algo dentro do escolhido o faz continuar. É nessa luta constante que se forja a autoridade espiritual. Não por escapar da guerra, mas por aprender a permanecer de pé, mesmo no meio do fogo. Porque os escolhidos não lutam apenas por si. Lutam por aquilo que ainda não veem, mas que sabem que foi prometido. Existe uma diferença marcante entre quem apenas sobrevive e quem permanece em guerra porque tem consciência do chamado. Os escolhidos não estão apenas tentando suportar os dias difíceis, eles estão enfrentando cada um deles com a coragem de quem sabe que foi separado para algo maior. A guerra espiritual diária não é uma maldição, é uma confirmação. Se você sente pressões que não consegue explicar, se seu coração é constantemente desafiado a continuar mesmo quando tudo ao redor grita para desistir, isso não é coincidência. É o reflexo da tensão entre a promessa de Deus sobre sua vida e a resistência do inimigo que tenta impedi-la. Os escolhidos não passam despercebidos no mundo espiritual. Seus passos provocam reações, sua presença incomoda ambientes, suas palavras carregam peso, mesmo quando faladas em tom baixo. Essa guerra, apesar de dura, é sinal de que há movimento nos céus ao seu respeito, e quem continua em meio a isso está sendo treinado, moldado e espiritualmente afiando uma autoridade que não se conquista na calmaria, mas no campo de batalha. Os escolhidos sentem dores que não conseguem explicar. Vivem dias onde o silêncio de Deus parece ensurdecedor, e mesmo assim continuam. Porque no íntimo do seu espírito existe algo que os empurra adiante. Uma certeza que não veio do mundo,
mas do próprio céu. Você está em guerra porque carrega uma missão. E quanto maior o peso dessa missão, mais intensas serão as investidas contra você. Só que o que poucos entendem é que essa guerra não é sinal de fraqueza, e sim de propósito. O inimigo não desperdiça energia com quem não ameaça seus planos. Ele ataca os que têm luz suficiente para expor as trevas, os que carregam palavras que podem libertar, os que mesmo cansados continuam orando, acreditando, caminhando. Se você sente essa luta todos os dias, entenda, não é que você esteja fora do caminho. É justamente porque está nele que os ataques vêm com tanta frequência, mas nenhum soldado é testado por acaso. Cada luta é uma camada a mais de preparo. Cada dor é uma rachadura por onde a glória de Deus escapa para o mundo. E quem suporta essas batalhas silenciosas está sendo alinhado com algo eterno. Quando o escolhido permanece firme, mesmo sangrando por dentro, o céu inteiro testemunha sua fidelidade. Não é à toa que a guerra se intensifica justamente nos dias em que seu espírito começa a brilhar mais forte. O mundo espiritual responde à movimentação do seu destino, e por isso as pressões aumentam, os ataques se tornam mais sutis, e o cansaço parece se instalar na alma. Mas tudo isso é uma evidência clara de que algo poderoso está sendo gerado. Os dias de conflito não são desperdício, são sagrados. Porque em meio a eles, Deus não apenas molda sua resistência, mas revela sua presença de formas que só os que passam pela guerra conseguem perceber. Você começa a entender a linguagem do céu nos detalhes, no silêncio que consola, no tempo de espera que amadurece, na lágrima que se transforma em oração. A guerra diária que você vive não está te destruindo, está te refinando. Você não está sendo ignorado, está sendo treinado. Deus não está em silêncio porque te esqueceu, mas porque te confiou um território onde poucos têm coragem de pisar. Você está sendo conduzido a um nível onde as batalhas já não te assustam, mas te posicionam, onde a dor já não te paralisa, mas te empurra, e onde a guerra já não te confunde, mas te revela. Quem é escolhido não desiste, porque entende que existe um propósito até na tempestade. E quanto mais escura a noite, mais forte brilha a chama que o Senhor acendeu dentro de você. Esse fogo não se apaga. Ele é a marca de que o céu te reconhece, mesmo quando o mundo tenta apagar sua identidade. E se essa guerra parece interminável, é porque ela não está apenas tentando te parar. Ela está tentando impedir o que virá através de você. O inimigo não investe em quem está parado. Ele se levanta contra aqueles que carregam um impacto eterno. Você é um canal de transformação que ainda não viu tudo o que foi designado para realizar. Por isso, as dores são intensas, as provações constantes e o sentimento de exaustão parece muitas vezes querer tomar conta. Mas há uma força dentro dos escolhidos que não pode ser apagada. Não é natural, não vem do corpo ou da mente, vem do espírito que habita dentro de você. Essa força te levanta nos dias em que nem você acredita mais que conseguirá continuar. Ela sussurra esperança no seu interior quando tudo ao redor parece gritar derrota. O inimigo teme os escolhidos porque sabe que, mesmo quando eles choram, eles continuam. Mesmo quando caem, se levantam. Mesmo quando são feridos, adoram. É por isso que você sente uma resistência diferente, uma guerra que parece não dar trégua, porque sua existência representa uma ameaça para as trevas. Só o fato de você ainda estar de pé já é uma afronta ao inferno. E quanto mais você avança, mesmo mancando, mais o céu se move a seu favor. A guerra que você vive não é castigo, é confirmação. Confirmação de que você foi separado para viver algo que muitos jamais alcançarão. Você está enfrentando batalhas que nem mesmo consegue explicar, e há momentos em que sente que ninguém entende o peso que carrega.
Mas Deus entende. Ele te observa quando ninguém mais vê, ele recolhe cada lágrima como uma semente plantada em solo santo. E cada dor que você atravessa está construindo algo eterno, invisível agora, mas glorioso no tempo certo. Você não foi deixado nesta guerra sem propósito. Você foi posicionado nela para ser prova viva de que a vitória dos céus sempre se manifesta, mesmo nos campos mais difíceis. O seu cansaço não será em vão. A resistência que você está desenvolvendo será exatamente o que te sustentará quando o tempo da colheita chegar. Você não está sendo destruído, está sendo preparado, porque os escolhidos não apenas sobrevivem à guerra, eles se tornam mais fortes nela. Chegamos ao fim de mais um vídeo e a verdade sobre essa guerra espiritual está clara. Se você tem sentido essa batalha constante, isso não é sinal de fraqueza, mas evidência de que você foi escolhido para algo maior. Cada guerra que você enfrenta está moldando você para um propósito que vai além do que você imagina. Os escolhidos de Deus não vivem uma vida fácil, mas vivem uma vida vitoriosa. Agora é sua vez de agir. Se você se identificou com essa realidade, compartilhe este vídeo com alguém que também está nessa guerra. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho. Comente abaixo contando qual dessas frentes de batalha você mais reconhece em sua vida. Lembre-se, você não está sozinho nessa guerra e a vitória já está garantida. Mantenha-se firme, continue guerreando, porque os melhores dias estão chegando. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.